Muito boa tarde, estamos começando mais um programa podcast do pastor. E eu sou o pastor Marco Antônio, estou com um convidado muito especial. O pastor Alan Jones está aqui comigo hoje para contar a sua história de vida. Pastor, meu amigo de muitos anos, hein? Quanto tempo de amizade, né, pastor? Mas daqui a pouquinho te passo a palavra, pastor, daqui a pouquinho, porque neste momento iniciamos o podcast do pastor. Meus amados, então, nosso convidado especial de hoje, o pastor Alan Jones, mais conhecido como Pastor Johnny, amigo de bastante tempo, mais de 20 anos já de amizade, pastor? Mais de 20 anos, né? Sim. Pastor, neste momento, o nosso podcast do pastor começa com a história de vida. E o podcast do pastor é totalmente do senhor para o senhor contar a sua história de vida. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Amém, pastor Marco Antônio, muito boa tarde, na paz do Senhor Jesus a todos amados aí que estão nos acompanhando. Primeiramente agradecer ao nosso Deus, né, por essa oportunidade de estar aqui contando, né, um pouquinho da minha história, que possa aí estar agregando na vida de muitos aí, né, o meu testemunho de vida. E agradecer ao Senhor, meu amigo, né, como o Senhor disse aqui, quantos anos, né, temos história, né, obrigado pela oportunidade de estar aqui, né, que o nosso Deus possa nos usar aqui hoje, né, para falar com muitas pessoas aí. Bom, como o pastor Marco Antônio mesmo disse, eu sou o pastor Alan Jones, mais conhecido como pastor Johnny, todo mundo me conhece como Johnny aí, né, e eu me converti, já fazem 19 anos na minha conversão. No pastorado faz 10 anos que eu fui consagrado a pastor, sou casado há 17 anos, né? Minha esposa, a pastora Camila, tenho 2 filhos, o Isaac de 3 anos e o Benício de 2 anos. Né? E aí, agora pode contar. Começa a história de vida. Como é que era o senhor com seus pais, com a sua família? O senhor nasceu aqui mesmo em Valinhos, veio de outra cidade? Sim, eu não sou, né, o sotaque aí já mostra, né? Não sou paulista, não sou valiense, eu sou de Minas Gerais. Nasci numa cidade que é isso aqui no mapa, deve ter 4.000 habitantes. 4.000 habitantes? Chama Ipiaçu. Ipiaçu? Ipiaçu. Ipiaçu fica onde? Perto de Uberlândia. Uberlândia, Minas Gerais. Minas Gerais. Aí, mineiro. Mineirinho. Vim para Valinhos, né? Meus pais mudaram para Valinhos. Eu tinha 10 anos de idade. 10 anos? 10 anos de idade. Terminei meus estudos aqui, né? Minha irmã nasceu, minha irmã é valinhense, né? Tem uma irmã, Janaína, 23 anos de idade. E aqui meu pai trabalhou na antiga Rigesa, né? E fechou. Trabalhamos lá. O senhor trabalhou. Eu trabalhei lá. Meu pai trabalhou ali por 23 anos ali. Mora aqui em Valinhos, né, meu pai. Perdi minha mãe novo, né? Foi aí que começa. Na verdade, antes de falar da minha mãe, eu vou contar um pouco do que eu fiquei sabendo depois que a minha avó, mãe do meu pai, ela era evangélica, faleceu também, e ela falava assim que eu ia ser o único neto dela, da família. Eu sou o neto mais velho, tanto da parte de pai quanto da parte de mãe. E eu seria o único neto da família que seria pastor. Sério? Ela profetizou isso na sua vida? Quando eu era pequeno, ela falava, esse aqui vai ser pastor, o único neto meu que vai ser pastor. Mas eu nunca imaginava que eu ia ser pastor. Nunca imaginava que eu ia firmar uma igreja, que eu iria dirigir uma igreja, que eu iria pregar para muitas pessoas. Não, jamais passou na minha cabeça isso. Mas ela lançou a palavra, né? Uhum. A semente foi plantada. E os anos se passaram, né? Quando eu tinha meus 20 anos de idade, a minha mãe adoeceu. Minha mãe adoeceu, os médicos não descobriam o que era, e foi para a UTI, ficou entubada. Minha irmã tinha 6 anos de idade. 6 anos? 6 anos de idade. E ali eu perdi minha mãe. Ali eu perdi minha mãe com 20 anos de idade. 20 anos eu perdi a sua mãe? 20 anos de idade eu perdi minha mãe.
Só que no dia que a minha mãe faleceu, eu estava em casa, e aí eu peguei a Bíblia, não sabia que ela tinha falecido ainda, abri a Bíblia. Caiu naquela parte, combati o bom combate, né? Li esse versículo, combati o bom combate, não entendi ainda a Bíblia, nada, eu só sei que eu abri nessa parte e li. Como que Deus me levou para ler só essa parte, pastor? Mesma coisa, eu pegar a Bíblia, abrir aqui, né? Combati o bom combate, né? Esse versículo. Aí vem uma coisa assim, essa coisa eu não sabia que era o Espírito Santo, eu não sabia ainda, mas Deus naquele momento, o Espírito Santo falou assim, a sua mãe se foi, partiu, e estava todo mundo na sala, porque a Santa Casa, naquele momento ligou e pediu para alguém da família ir lá, pediu para alguém da família ir para o hospital. Eu falei assim, gente, minha mãe morreu, minha tia, não, vira essa boca para lá, irmã da minha mãe, não. Eu falei, não, Deus está falando aqui, através aqui dessa palavra aqui, que a minha mãe morreu. Enfim, aí foi meu pai, foi a minha avó, mãe da minha mãe, para a Santa Casa. Passou mais ou menos um período de 1 hora, eles chegaram e minha mãe tinha partido. Minha mãe morreu, né? E aí começa a minha história de vida ali, minha história com o Senhor, com Deus. E deixa eu te perguntar, pastor, como é que era o seu relacionamento com a sua mãe? Minha mãe era minha amiga, né? Minha mãe era minha amiga, minha protetora. Eu tinha mais afinidade com a minha mãe do que meu pai. Eu amo meu pai. Só que meu pai era aquele dos tempos antigos, mais chucrão. Né? Hoje ele deu, se ele estiver me assistindo aí, ele deu uma amolecida no coração mais hoje, né? Mas o meu pai. Ainda mais com os netos, né? Com os netos, mas o meu pai era daquele, não quero abraço, não. Não precisa dar beijo, não. Mas não é que ele era ruim, era o jeito dele, o jeito que ele foi criado. Hoje não, hoje eu dou beijo, ele fala que me ama, eu falo que amo ele, coisa que a gente não tinha, coisa que eu aprendi, né, na palavra de Deus, frequentando a igreja, né, e aí, mas o meu relacionamento com a minha mãe era muito bom. Tanto que hoje, né, a maioria dos jovens, né, homens, gosta de futebol. Sim. Eu vivia com a minha mãe era noveleira. Eu assistia todas as novelas com a minha mãe. Todas as novelas? Todas as novelas. Lembra de uma aí que você assistiu então? Maria do Bairro. Maria do Mexicana, Maria do SBT. Café com aroma de mulher. Eram as novelas. Minha mãe fazendo crochê ali, que ela gostava. E eu assistia com ela ali. Então você era muito amigo da sua mãe? Muito amigo da minha mãe, nossa. Minha mãe morreu com a minha idade, pastor. Eu não falei minha idade, eu tenho 38 anos. A minha mãe morreu com 38 anos. 38, muito nova, né? Muito nova. Uma perca muito grande. Quando diagnosticou o problema dela, já era tarde, foi aneurisma cerebral. Rompeu-se uma veia do cérebro, né? E não tinha mais o que fazer. Se ela saísse daquela, ela ia ficar vegetando na cama. Não tinha mais o que fazer. Então, Deus sabe todas as coisas, né? E recolheu ela. E aí, daí pra frente, conheci a minha esposa. Aliás, eu já conhecia a Camila, que na época era minha namorada antes, a gente separou. E aí, quando a minha mãe morreu, eu fui atrás. A Camila também é uma história boa, hein? Termina sua mãe e conta da... Não, é que aí eu fui atrás da Camila, quando a minha mãe morreu, aí a gente voltou, né? Nós voltamos. E aí eu comecei numa igreja, né? Ela já ia nessa igreja, eu comecei nessa igreja. E ali eu passei por um processo de libertação, que eu era do mundo, né? Eu bebia, né? Eu era do mundo, né? Passei por um processo de libertação, e ela falava, não, e eu ia só por causa dela. Porque ela falava, se você não ir para a igreja, eu não vou te namorar, não vou ficar com você. Eu ia só por causa dela. Só por causa dessa na igreja. O pastor pregava lá, eu ficava bravo, não queria ir embora, não queria estar ali. Não gostava, o negócio era o mundo, né? Os amigos do mundo, né? E não queria estar ali. Mas aí ali Deus foi transformando, foi ouvindo a palavra. Comecei a frequentar já não pensando, porque se eu não for, ela vai largar de mim. Não, comecei a frequentar já porque eu gostava. Eu participava de vigília, até 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, de joelhos. Teve um dia que eu dormi no altar debruçado, não aguentava mais. Não, eu tive tanto sono. O pastor, vamos, todo mundo lá.
Aí ficou aquele, todo mundo levantou, acabou a oração, eu continuei ajoelhado. O pastor falou, o irmão ali tá na unção. E você dormindo. Eu tava dormindo. 2 horas, 3 horas da manhã, mas quantas horas ali já de joelho, né? Uhum. Quando a minha mãe estava na UTI, fui no monte, teve um irmão Stanislau, o nome dele. Nunca vi ele, foi Deus que colocou na minha vida ali, na Santa Casa de Valinhos, chamou eu para ir no monte, interceder pela vida da minha mãe. Fui no monte. No monte tive várias experiências que nunca, o pessoal falava, mas eu não acreditava. Não é igual Tomé, só acredito vendo? Sim. Cheguei no monte lá, aqueles gravetos tudo acenderam no chão, na madrugada, lá na noite. Sabe, uma coisa que você contando a pessoa não acredita, só vendo, né, o poder de Deus se manifestando. E aí comecei a frequentar a igreja, só que aí começou que esses pastores dessa igreja que eu ia, começavam a falar que eu não podia me batizar. Eu queria batizar. Ali sabe quando você está naquela sede, o primeiro amor? E eu quero batizar. Não, você tem pecado. Você tem pecado? Tem pecado, né? Eu não entendia ainda, como eu entendo hoje. Você tem pecado. Não pode, não sei o que tem. Ele não explicava o que era. Não, porque tipo, eu tava aqui há 4 meses na igreja. Só que eu já, tipo, não estava bebendo mais. E, não, mas você tem pecado, você não pode, não sei o que tem. E aí eu falo, mas eu pensava, o batismo não é para o pecador? Jesus não fala para vir do jeito que está? Sim. Né? E começou a falar que o meu relacionamento com a minha esposa, que é a minha esposa hoje, naquela época, que eu não era o homem para ela. Eles falavam que eu não era o homem para ela, que não era de Deus, que era do maligno, que não sei o que tem. Nossa! E essas coisas. E aí teve algo lá na época, isso eu estou falando de quase 20 anos atrás, né? Teve algo que a gente contou só no gabinete pastoral para eles, eu e minha esposa. E aí passou-se uma semana ali, o que estava em off ali, né, em secreto entre os pastores ali, espalhou na igreja. Aí vinha a irmã, orava em línguas e, você tocou na minha ungida, profetizando, sabe? Não sei o que tem e tal, e isso aí começou a expor nós, né, na igreja. Foi o irmão da igreja na casa da minha namorada, que é minha esposa hoje na época, perguntar do ocorrido. Isso aí nos constrangeu bastante. Foi aí que a gente foi para outro ministério, né? A gente foi para outro ministério, chegando nesse outro ministério lá, conhecemos o pastor, vou até falar, o pastor Daniel, que deve estar... Daniel Ribeiro. Pastor Daniel Ribeiro, nosso pastor, pastora Silvinha. Pastora Silvinha Ribeiro. Um abraço, pastor Daniel, pastora Silvinha, que deve estar nos acompanhando. Conheci o pastor Daniel Ribeiro, é a pastora Silvinha. Contei a história para eles, né? E eles ali nos acolheram de uma forma com amor. Sim. Com amor, né? Contei para ele e ele falou, não, vamos fazer 3 unções, né? Poxa, fazia o quê? Fazia pouco tempo que eu tinha perdido minha mãe também. Não, vamos fazer 3 unções, só que a minha esposa gostava muito da outra igreja. Sabe, era tipo filha dos pastores lá. Fazia um tempo que estava lá. Só que aconteceu tudo isso e ela não queria ficar na igreja, né, que a gente foi, que estava o pastor Daniel. E aí eu aceitei, falei, vamos fazer. Fiz as 3 unções. E ali foi passando, eu fui me entrosando, entrando. Isso eu tinha 20 anos de idade, cara. Participando de teatros na igreja. E acabou as 3 unções. Aí o pastor Daniel falou assim, olha, daqui 4 meses vai ter o batismo aqui e eu vou te batizar. Não, eu vou te batizar, você não pode impedir, né? É a salvação, é a alma, tal. E eu falando para Camila, né, na época, olha aí, ó, tá vendo? E o outro lá não quer batizar falando que eu estou em pecado, tal. Então eu já, sabe, eu nunca imaginei que eu ia firmar numa igreja. Nunca pensei que eu ia firmar numa igreja. E aí, beleza, ficamos lá, batizei, passou os 4 meses, né? A minha esposa já era batizada no outro ministério. Me batizei, acabou as 3 unções, aí ela queria voltar para outra igreja. Eu falei, nossa, e agora, né? Não, se você ficar aqui, era noivo já nessa época, se você ficar aqui, eu não fico com você, eu largo. Nossa! Aí lascou, né? Eu fiquei, como que chama? Beco sem saída. Beco sem saída. Aí eu cheguei no pastor da minha falei, o pastor falou, aí, vai firmar aqui?
falei, eu quero, pastor. Mas a Camila falou que quer ir para outra lá e... Estava em dúvida ainda, né? Se eu ficar aqui, larga de mim, né? E eu gosto dela. Chama ela lá. Vem aqui. Chamou. Falou, filha, você não viu? Batizou, tá outra pessoa aqui, quer voltar lá no outro lugar lá, né? Só condenava, só estava em pecado, contra o nosso relacionamento. Aqui eu abençoo o relacionamento de vocês, tanto que a gente casou, né? Não teve casamento, não teve o religioso, só no civil, e o pastor e a pastora abençoou as alianças na época. Mas somos casados no civil, tudo, né? Tal. Casei com ela, ela tinha 15 anos de idade. Tive que ir lá em Santa Rita de Caldas, onde o pai dela mora, porque os meus sogros, né, meu sogro e minha sogra são separados, né, divorciados. Então, teve que ter a assinatura da minha sogra, que deve estar assistindo aí também. E tive que ir lá em Santa Rita de Caldas, lá ir no cartório, abrir firma com meu sogro, que não tinha e tal, para ele emancipar a Camila para a gente poder casar. Então, eu casei, ela tinha 15 e eu tinha 20, cara. E estamos até hoje aí, até a volta do Senhor Jesus, né? E aí foi, né? Ficamos lá com o pastor Daniel, com a pastora Silvinha, estamos até hoje. E aí começou ali a jornada ministerial, né? Começamos ali, o pastor, lembro até hoje um culto que o pastor falou para mim que Deus estava me chamando para a obra. Deus estava me chamando para a obra, para ser obreiro. Para ser obreiro? Para ser obreiro. E aí ele sentou comigo e com a Camila, perguntou se a gente aceitava, tal, porque é diferente de ser membro, ser obreiro, né? A responsabilidade, tal. Aumenta. Né? Aumenta. Não, a gente quer. E a gente abraçou esse desafio. E ficamos ali de obreiro por um tempo ali, né? Nossa, era todo culto. O senhor lembra, né? Era todo culto. Até sexta-tarde, eu trabalhava, eu lembro uma época na churrascaria, aí tinha uma folga no meio do dia, eu ia no culto da tarde, porque não dava para ir na noite. E aí foi. Aí passou um tempo, fui levantado para diácono, eu e minha esposa, né? Aí passou, acho que eu fiquei 1 ano e meio, 2 anos aí no diaconato e tal. Aí eu comecei a fazer curso de pastor, né? Lá na igreja, lá na sede, né? Começou a dar curso de pastor e eu comecei, eu olhava o pastor Daniel pregando, sexta-feira, que ela tinha culto de libertação lá, e pegava aqueles demônios lá, e aí eu falei um dia, eu quero ser igual esse homem aí. Né? Sentado, eu quero ser igual esse homem aí. Né? Eu vou pra cima. E aí, né, fui pra cima, me lancei, teve o curso de pastor, aí começou a lançar nas igrejas. Ó, vai pregar na igreja tal. E lá, tipo, não tinha um pastor por trás ali pra, né, qualquer coisa ali, tô aqui. Era eu lá, chegava, era o louvor, era tudo. Do começo ao fim. Do começo ao fim. Vai pregar no Matão, vai pregar no São Marcos, vai pregar. E comecei, e comecei, me lancei. Aí chegou um batismo, que a consagração de pastores, ministros, era batismo, né? No batismo. Aí chegou lá e começou, né? Separar aqui para diácono, eu já era diácono, falei, e todo mundo olhava, hoje, apontava, né? Você lembra disso? Nossa! É hoje, hein? Como era ruim isso. Os obreiros na época, né? Hoje, a maioria da nossa época, hoje ele trocou praticamente quase todos os obreiros, né? Mas tá aí, a seara tá cheia. Mas naquela época eles olhavam assim, é hoje, hein? É hoje. E eu, você enche de expectativa, né? Para diácono, né? Chamou os diáconos, para ministro. Aí não me chamou, eu já murchei. Que eu era diácono, eu já fiquei triste já. Fiquei triste. Aí o pessoal já olhou, ficou meio quieto também. E aí faltava para pastor. Eu falei, eu não vou para pastor, né? Sou diácono, né? Diácono, ministro e pastor, né? Não vou para pastor. Aí chamou para pastor. Aí chamou lá as igrejas de Valinhos. Aí chamou o pastor Romário, que era, na época era ministro. Já era. Aí eu já fiquei bravo ali já. Ficou bravo ainda? Fiquei decepcionado. Aí, ó, antes do tempo. Aí o bispo lá, fazendo, aí falou, agora tem mais um aí, que Deus, né, falando lá, que Deus me tocou hoje aqui, que não é para passar para ministro não, vai direto para o pastorado. Isso eu tinha 24 anos de idade. 24 anos para consagrado? 24 anos de idade. Acho que minha esposa era de menor ainda, eu acho.
esposa devia ter uns 17, 18 anos de idade. Aí ele começou a falar, mas eu já não estava acreditando, né? Aí ele falou, pastor, outro pastor de Valinhos, Alan Johnny Santos Galay, chamou eu, aí foi aquela festa. Eita glória! Foi aquela festa e fui consagrado novinho, com 24 anos de idade. Aí, pastor, passou 3 meses da minha consagração, um pastor saiu do ministério, né? Lá no Jardim São Judas Tadeu, que eles falam que é Sumaré, mas Sumaré e Campinas. Só cortar você um pouquinho, rapidão. Sim. Aproveita e bebe uma aguinha aí. Nós foi consagrado com a mesma idade. Sério? Faz 19 anos que eu sou pastor. Tinha 24 anos quando eu fui consagrado. Nem eu. Nossa. Agora o senhor falou, comecei a fazer a conta aqui, mas Olha já aí. foi consagrado com a mesma idade, 24 anos. E nós temos história, hein? Ih, bastante. A gente estava até conversando esses dias, né? E se for para contar aqui, vai 5 horas de Vai podcast. 5 horas, dá nada não. Trazendo, Depois a gente conta algumas. E aí, rapaz, saiu esse pastor lá do Jardim São Judas e o bispo deu, né, pro pastor Daniel tomar conta dessa igreja. Só que, né, aí o pastor chamou, vamos comigo. Entramos no carro, fomos para a igreja do Jardim São Judas. Chegamos lá, a igreja estava arrebentada. O culto começava tipo 7h30, 8 horas da noite, tinha chego uma pessoa. Nossa. Resumindo, tinha 3 membros na igreja. E aí o pastor Daniel assumiu lá e me colocou com ele lá, né? Foi a primeira igreja que eu dirigi, fiquei lá por 4 anos e meio, quase 5 anos lá. Foi um grande desafio ali. E aí a gente foi, juntamente com o pastor Daniel, a pastora Silvinha, minha esposa ali, chegamos a ter 50 membros naquela igreja lá. De 3, o senhor lembra, né? Lembro. As reformas, da igreja. troca de telhado, muro, pintar, derrubar. E a gente passava a nossa diversão pro final de semana era bater massa, né? O ano inteiro, né? Esses obreiros aí, ó, esses obreiros de hoje aí, ó, é tudo Nutelinha, brincadeira, viu? Mas que hoje com a tecnologia, máquina, tudo, né? Mas na nossa época batia concreto, 3, 4, 5, 6 maçadas, e carrega tijolo, e fura buraco, e sobe em telhado. Sem nada, sem segurança. Nada, a segurança era o Espírito Santo aqui, sem corda, né? E aí fiquei ali no São Judas por 4 anos e meio, com o pastor Daniel ali na liderança, né? 50 pessoas ali, depois saí de lá, entrou outros pastores lá, aí fui auxiliar na sede, fiz culto na sede, fazia rádio, quantas vezes? Rádio na madrugada, Rádio na madrugada, né? A gente começava das 10 às 3 da manhã. Das 10 às 3 da manhã. E tinha uma também que a gente ficava até 5, 6 da manhã, não tinha? Tinha das 10 à meia-noite, depois da meia-noite às 3 e depois das 3 às 6. Passamos por essas daí, né? E eu sei que ali eu fiquei 4 anos e meio, aí fui auxiliar na sede, fazia culto na igreja do São Marcos em Campinas, fazia culto em Santa Bárbara, ia rodando as igrejas. Depois voltei para Valinhos, fiquei na sede um tempo, voltei para Valinhos, morando em Valinhos mesmo, voltei para Valinhos, junto com o pastor Daniel, a pastora Silvinha auxiliando, né? E é isso, dessa parte do ministério é isso, praticamente isso aí. Da minha história de vida ainda. Um casal, quando um homem e uma mulher se unem, se casam, o que é o projeto de um casal, de um homem e de uma mulher? Constituir uma família. Ter filhos, né? É o primeiro passo. Claro, casei novo, não vamos ter filho agora, né? Só que os anos foram se passando. E aí a minha esposa não tomou mais remédio e vamos tentar. E passa 1 ano, e passa 2 anos, e passa 3 anos e nada. Aí eu e ela conversando, falei, tem coisa errada aí, né? Só que sempre a gente acha que o problema é na mulher. É na mulher. Sim. Eu falava com a minha esposa, você tá com problema, vai lá ver. Né? Você já falava pra ela que o problema era ela. Vai lá ver seus óvulos, ovário, útero, né? E ela fez todo o processo, todo o check-up, e o médico falou, os exames, você não tem nada, você pode engravidar normal. Aí, ixi, então... O problema é outro ser. Eu falei, lascou, como diz o mineiro, né? Lascou.
Fui eu no médico, fiz o exame lá, aí deu que eu era estéril. Ah, o senhor é estéreo. Deu que eu era estéril. Aí, meu amigo, eu lembro que eu era motorista de ônibus na época. Aham. Ali a hora que o chão sai de baixo, o céu vira de bronze e acaba tudo. Aí o médico ligou para mim, o médico ligou para mim e falou, ó, vamos repetir um exame, porque quando dá um diagnóstico desse, pode ser erro, né? Vamos repetir um exame. Aí fui lá e repeti. Aí diagnosticou estéreo, não tinha um espermatozoide que falasse, ó, pode aproveitar isso para tentar. Aí, pastor, aí que é a prova. Porque falar que você é servo de Deus, você manter o sorriso com dinheiro no bolso, com família abençoada, com emprego bom, é fácil você falar que é servo de Deus, tendo tudo. Mas na hora que vem uma prova dessa, eu estou falando no meu caso, o senhor teve a sua, né? Sim. A sua, viajando junto, a sua esposa, né? Teve essa parte, essa foi a minha. Então, por isso que eu falo, hoje a pessoa ela falar que serve a Deus, aleluia, glória a Deus, é muito bom, com dinheiro no bolso, com tudo. Que o melhor dessa terra é para os servos de Deus mesmo. Só que Deus, ele prova aqueles quem ele ama. Antes de Deus subir, a pessoa nos subir para um patamar maior, ele vai nos provar para ver aonde está o nosso coração. Não adianta você pedir algo para Deus, não adianta você falar que, Deus, se o Senhor me der um salário melhor, eu vou fazer tal coisa. Ele já sondou o teu coração. Por que você fez aquele pedido? Muitas vezes a pessoa ela quer a bênção, mas ela não quer o abençoador. Ela não quer ter uma intimidade, uma comunhão com o abençoador, que é o nosso Deus. E aí, rapaz, eu comecei essa batalha há 7 anos. Eu lembro que eu estava na rodovia em Anguera, eu chorava, eu tive que parar o ônibus, porque eu não enxergava mais, ainda bem quando eu estava com passageiro. Eu estava indo buscar os passageiros, né? E eu parei o ônibus no acostamento porque eu não enxergava. Foi no dia que eu recebi o diagnóstico, eu liguei o rádio do ônibus, vem bem aquele louvor assim, ó. Ele vai além da medicina, quando ele põe a sua mão. E eu estava passando, tentando digerir tudo isso que eu tinha recebido essa notícia. Mas de repente veio essa notícia. De repente, de repente. Não é fácil também, né, pastor? Não, de repente, tá tudo bem. Vida financeira estava ok, tudo bem. Só um minutinho, pastor. Sim. Continua contando que só vou arrumar um negocinho ali, que tá dando um problema ali. Sim. Mas continua contando a história do senhor rapidinho. E aí, eu peguei, parei, ouvi esse louvor, parei, não aguentei. Comecei a chorar, né, ali o ônibus parado ali, dando a hora para pegar o pessoal. E aí eu fui, beleza, esse dia eu busquei o pessoal ali. Aí eu comentei com o pastor Daniel, né, contei para ele, para a pastora também, do diagnóstico. Eu lembro até hoje, ele falou assim, isso aqui eu não estou até para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo aqui, pode até estar pensando, estar falando tanto aqui, né, do pastor Daniel, falando do pastor Daniel, mas é o que acompanhou a minha história, né? O pastor Daniel sabe da minha vida é um livro aberto, ele sabe, isso não é puxar saco, é o que ele sabe, né? Mas muitos estão assistindo talvez, pode julgar aí, mas Deus abençoe, né? Muitos podem julgar como puxação de saco, mas não é porque ele sabe a minha história, ele sabe a sua história de vida, né? E eu falei para ele, para o pastor, né, estou arrasado, contei tudo, ele falou assim, eu lembro até hoje, ele falou assim, se eu sou homem de Deus, se Deus está na minha vida, você vai ser pai. Você vai, aí já vem aquela esperança dentro, né? Verdade. Você vai ser pai, você vai... Só que na minha cabeça, nossa, o homem de Deus falou, no mês que vem minha mulher está grávida. Não, cara, olha, em reunião de pastores, em outros pastores que vinham pregar na igreja, profetizava, só que é aquilo, né? É crer contra a esperança. É o que eu vou falar daqui a pouquinho na palavra aqui. E o pastor Daniel falou isso, cara, e passou um ano, aí chegava um testemunho na igreja.
a esposa de um irmão tá grávida. Aí vinha aquela, não que eu me invejava, eu ficava bravo, mas vinha aquela frustração dentro de mim. E ainda mais na igreja que era um filho atrás do outro, Nossa, né? Um nascimento atrás do outro. Virou o povo hebreu ali, rapaz. Naquela época ali, ó, começou um atrás do outro. Daqui a pouco, passava um tempo, fulana tá grávida. Pum, mas aquela, meu Deus, né? Teve uma vez que eu falei, eu vou meter o pé em tudo. Fiquei bravo com Deus. Ficou bravo? Fiquei, não vou fazer mais nada. Vou abandonar. Que Deus é o Senhor? Que Deus poderoso é o Senhor? Não acredito mais não que o Senhor abriu o mar vermelho, sabe? Aquela Sim. revolta. Não acredito e tal. E tipo, dentro de mim agora, eu chamei a atenção dele. Agora, aí que prolongou, cara. Aí que prolongou. Prolongou. Cara, não adianta. Você tem que saber o momento certo, o jeito de você falar com Deus, a oração de você falar com Deus. E eu vou chegar nessa parte. E passava, fulano tá grávida. Minha esposa, tipo, chegava o período da menstruação dela, atrasava às vezes 2, 5 dias, uma semana. Nossa, ela tá grávida. Pastor, chegava, pastor Daniel, tá atrasado uma semana para minha esposa. Daqui a pouco vinha para ela. Cara, aí eu chegava nele, aquela frustração, ele calma, tal. Nossa, cara, e foi uma luta, e essa luta foi 7 anos. Essa luta. Então eu recebi o diagnóstico, não foi de um dia para o outro que Deus veio e me abençoou com filhos. Foram 7 anos, meu amigo. 7 anos. Você sabe o que é 7 anos? Se eu ouvir, passa um ano, fulana tá grávida. Passa mais 5 meses, fulana tá grávida. Fulana tá grávida. E Deus provando a minha fé, cara. O senhor pensa que é só aí que eu passei um apuro, um aperto? Foi no ano de 2020, cara. Você lembra o apuro que eu passei ali, né? Financeiramente. Nossa, cara, pagava para pagar, trabalhava para pagar a conta, fazendo Uber. Mas mesmo assim, cara, sabe, vindo para a igreja, aí assumi ainda um ponto de pregação lá em Vargem Grande do Sul, passando por tudo isso. Sem filho, vida financeira apertada, lascada, não tenho vergonha de falar, pegando dinheiro com a agiota para pagar o O senhor começou a ir atrás de agiota. Peguei dinheiro com a agiota para pagar aluguel. Então, tipo, eu trabalhava para comer e pagar a agiota. Quando eu pegava o dinheiro com a agiota, para me ostentar, era para pagar o aluguel, as contas que eu não estava conseguindo. As necessidades básicas. Ou seja, além de eu estar com o diagnóstico de ser estéril, de não poder ser pai, ainda veio mais essa. Cara, mas é o fundo do poço do fundo do poço. Quando você acha que já está no fundo do poço, você cava mais um pouquinho. É a CPFL indo em casa, minha mulher me ligando, eu trabalhava de Uber na época. A CPFL está aqui para cortar a energia. Nossa. E nesse dia estava até o pastor Anderson comigo na época. Ele lembra disso aí. A gente estava sentado num banco de uma praça, esperando chamada, né? Ele trabalhava de Uber na época também. E aí, cara, aí a minha mulher falou assim, ó, a CPFL falou que vai voltar daqui no final do dia. Se tiver com comprovante de pagamento das contas em atraso aqui, eles não cortam. Eu falei, mas como que eu vou pagar? Não tenho, né? Eu sei que era R$700, eu lembro até hoje. Era 4 contas de força, 3 ou 4 contas de força. E aí, cara, eu sei que pegou, tinha um dinheiro para cair para mim, só que eu não estava esperando. Um dinheiro para cair para mim, eu não estava esperando. E aí, chegou a notícia, eu estava com o pastor Anderson falando, né, da situação, vai cortar minha força. Chegou, apitou o celular, eu olhei, caiu nesse dia R$1.000 na minha conta. R$1.000 só conta? R$1.000 na minha conta. E você não contava com Não esperava que alguém ia pagar? Não esperava, passando por tudo isso. E aquele dia eu ia para Vargem Grande fazer culto, eu não podia falar, também não vou não. E, cara, dava 150 quilômetros para ir, 150 para voltar. Você entendeu? Aí, cara, paguei, mandei os comprovantes para ela no WhatsApp, não cortou a força. Né? Comecei a ver a minha saída do fundo do poço desse dia. E aí eu peguei, né, fui para Vargem Grande, chegava em casa de volta meia-noite, cara. Trabalhava, era toda quinta. Toda quinta. Saía de casa às 5 horas da tarde, chegava lá às 7h15 da noite. Aí chega lá depois do culto, né?
começando com 5 pessoas, tinha 38 pessoas dentro da casa. 38? 38 pessoas dentro da casa, época da pandemia. Chegamos a fazer batismo lá dentro da casa, lá, das pessoas. Chegamos a fazer batismo lá, né? Deus abençoe o povo de Vargem Grande, que estiver acompanhando aí. Tem uma irmã na postagem do podcast lá, mandou mensagem para mim, deve estar vendo lá, a Wanda. E aí, cara, eu lembro, ainda nesse tempo aí eu fui, o pastor Daniel tinha um compromisso, não pôde fazer o culto ele viajou uma semana, ele e a família dele, né, um compromisso, e deixou eu responsável por uns cultos. E aí eu fui no monte, aqui em Valinhos, eu fui no monte, eu e alguns obreiros e ministros, a gente foi, cara, pensa numa chuva, pastor, mas uma chuva, a hora que a gente chegou não estava ainda. Cara, lá no meio, mas se soltasse um peixe no sapato, ele saía nadando. Não teve um lugar que não molhou. Né? O Renatinho aí deve estar me ouvindo aí agora, nos ouvindo, ele lembra disso. Cara, e chuva que desce, pastor? E chuva que desce. E a gente orando ali, clamando, aquele chão acendeu todo, com aquela água descendo, aqueles gravetos acendendo. Eles nunca tinham visto aquilo. Aí, resumindo, meia-noite, deu meia-noite, vamos embora? Tá, vamos. Aí eu falei assim para eles, era uma segunda-feira isso. Eu falei, só um minutinho, eu vou ali no canto ali falar com Deus. Eu já tinha orado, cara. Mas eu senti, aí eles ficaram distantes, eu subi mais um pouquinho, fui perto de uma pedra, ajoelhei e falei assim, sozinho, no escuro lá, que você olhava não via nada. Eu falei, Deus, eu não vou ajoelhar, estou ajoelhado aqui, o senhor sabe o que eu vou pedir. O senhor sabe, isso aí já fazia 7 anos já. 7 anos. Cara, 7 clamando. anos. 7 anos é um número profético, é um número bíblico isso aí. E no 7º dia, o Senhor descansou. No 7º dia o Senhor, né? No 6º ele terminou a obra ali, né? No 7º ele descansou. E isso me chamou muita atenção, cara. Que aí eu ali ajoelhado orando, me dá um filho, Senhor. Falei, estava passando ainda na Record aquela série Gênesis, de Adão, né, ali. Sim. E tinha até aquele louvor lá que o Adão cantava quando ele pecou no Éden. Jardim da Inocência. Ai, que saudade de andar no jardim, dar das mãos com o Senhor, né? Cara, aí eu peguei a ajoelhada ali, fiz a oração, me dá um filho, Senhor. Olha, 7 anos passando por esse constrangimento, por essa situação, né? Poxa, eu não mereço. Tanta gente aí tem filho e mata, que não joga no lixo, doa. Eu quero um filho para amar, para ensinar a andar nos teus caminhos, na tua presença. Cara, veio uma voz naquele monte no meu ouvido, como se eu chegasse no seu ouvido aqui agora, falou assim, eu vou te dar um filho e vai ser homem. Uma voz mesmo. Nossa, chegou no meu ouvido e falou, eu vou te dar um filho e vai ser homem. Ali eu chorava, cara, porque é outra experiência que eu nunca vou esquecer na minha vida, e foi a maior de todas. E naquele dia pra cá, cravou no meu coração, eu vou ser pai e vai ser homem. Vai ser homem. Aí na terça-feira teve reunião de pastores, e a gente lá sentado, o pastor Daniel não estava no compromisso, e a gente sentado, o bispo estava lá na época fazendo a reunião, não sabia de nada que eu tinha ido no monte na segunda-feira, e ali a reunião correndo, louvor, ele apontou o dedo assim, eu até achei que era para trás de mim, não, é você mesmo, fica de pé. Levantei, Deus manda dizer que está vindo vida aí, viu? Está vindo vida. Ele não sabia que eu tinha ido no monte no outro dia. Então Deus falou, vai vir um filho e vai ser homem. Deus fala 1 e 2 vezes. Deus fala 1 e 2 vezes. Isso na semana, tá? Segunda e terça. Passou. No meio da semana, minha esposa, com vontade de comer pizza, vontade de comer morango, vontade de comer melancia. Começou com umas vontades loucas lá. E veio na minha cabeça, não é nada, né? Tipo, é nada. Isso aí é coisa da minha cabeça. Aí eu falei assim, aí cara, nessa noite, 3 horas da manhã, eu levantei, ajoelhei na cozinha da minha casa e fiz a oração, a mesma oração que passou na novela lá, o personagem de Adão, né? Porque eu estava distante de Deus também.
Você tinha se afastado. Porque às vezes você está vindo na igreja, não quer dizer que você está na presença de Deus. Você entrou no automático. No automático. Eu vinha, sentava, vamos agradecer a Deus, vamos louvar, amém. Vim. Fiz minha parte, não estou nem aí. Então, tem muitas pessoas que vêm para a igreja hoje e está há anos na igreja e não acontece nada na vida dela, ou acontece uma coisinha aqui, outra ali, porque ela está no automático. Está no automático. Aí ela só anima a hora que vem uma bênção. Vem uma bênção, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é grandioso. Deus é grandioso o tempo todo, meu amigo. Seja no momento ruim ou no momento bom, Ele é grandioso, Ele é poderoso, Ele é magnífico, Ele é tremendo. Sabe, a gente tem que reconhecer o Senhor até nas fases ruins da nossa vida, porque vai vir as fases boas também. Vai, todo deserto tem um final. Quando o povo saiu ali do Egito, que Moisés fez ali, usado por Deus, libertou aquele povo, o povo todo alegre, vendo o momento. A hora que chegou no deserto, que em nenhum momento, mesmo no deserto, Deus não distanciou deles, Deus mantinha a coluna de fogo ali durante a noite, para guiar durante o dia, queria carne, dava, queria pão, mas o povo começou a murmurar. Por quê? Estou no deserto. Cadê? Lá no Egito, lá a gente era escravo, mas tinha água, tinha comida, tinha não sei, começou a murmurar. Então a pessoa vê Deus, nem todos, mas tem gente que vê Deus na vida dele ou dela só no momento bom, só com o dinheiro no bolso, só com o emprego bom, só com o carrão do ano. Não, Deus é bom o tempo todo, meu irmão, minha irmã. É no deserto que Deus prova a nossa vida. Exatamente, pastor. Eu tenho certeza que Deus me provou 7 anos nesse deserto que eu passei. Eu falei, Senhor, me perdoa. Ajoelhei na cozinha da minha casa, Senhor, me perdoa. Senhor, falando em deserto, vamos aproveitar aqui um pouquinho. Ontem eu falei sobre deserto. O deserto é o lugar de mostrar 4 coisas. A pessoa tem que mostrar para Deus 4 coisas no deserto. Primeiro, obediência a Deus, a palavra de Deus. Segundo, a dependência de Deus. No deserto você fica na dependência. Terceiro, a fidelidade de Deus, a sua fidelidade para com Deus. E o quarto, a sua santidade para com Deus. Forte. Essas 4 coisas que você passa no deserto que você vai mostrar. As 4 coisas que você tinha que ter mostrado para Deus. Você mostrou isso durante 7 anos. Cara, mas chega uma época, não sei se você já passou, eu acho que muitos devem ter passado, que entra uma cegueira, pastor. Você vai passando anos na igreja, você vai entrando no automático. É gostoso, você vem, você conversa com um, com o outro e tal, mas o mais importante que é a palavra, na hora da palavra, de você comer, que é o que vai te alimentar o teu espírito, você está longe. Você está pensando na segunda, na janta, no churrasco, no que você vai fazer. É o momento de você absorver aquilo ali para você guerrear na semana contra o maligno ali e vencer. E isso eu fiz, cara. Isso eu fiz de pastor, como pastor, porque pastor é título. Tem muita pessoa, muita gente que quer ser pastor por título. Eu sou pastor. E eu fui um desses, viu? Eu fui um desses. Eu queria, a pessoa fazia um culto daqueles de arrebentar a pessoa. Nossa, pastor, você arrebentou, hein? O ego. Nossa, cara, não sou eu, é Deus. É Deus. Tanto que a gente não faz nada, a gente é usado por Deus. O pastor é usado por Deus. Teve um dia que eu subi no altar, cara, que eu estava nessa fase, o Espírito Santo falou assim no meu coração, em cima do altar: desce daqui agora. O que você está fazendo aqui? Você não é digno de estar aqui. Por quê? Porque era desse. Eu queria, quando era uma semana de 3, 4 cultos que o pastor deixava outro pastor, eu queria ser melhor do que aquele pastor. Eu queria fazer um culto que o povo me elogiasse mais do que o culto daquele. Idiotice. Porque quando a gente sobe no altar, se não é o Espírito Santo, meu amigo, você pode estudar, ter a teologia que for, você pode até falar palavras bonitas, mas é a carne que vai estar falando ali. Ser pastor não é saber interpretar texto. Por isso que eu estou trazendo esse podcast, para as pessoas saberem que o pastor, ele depende de Deus. Se o pastor não depender de Deus, até para a palavra, na hora de orar, na hora de trazer a palavra, meu irmão, vai ser palavras que nem Paulo, palavras boas. Cara, e Deus cobra, pastor. E Deus, como Ele falou comigo no monte que ia me dar um filho, Ele falou comigo: o que você está fazendo aqui? Porque eu estava soberbo. Eu estava soberbo achando que eu era o cara, a última bolacha do pacote. Não, meu amigo. Quem faz o milagre, a obra, quem fala no coração do povo, não é o pastor.
É a palavra. O pastor é um instrumento, uma ferramenta para transmitir a palavra para o povo, né? E ali, dali, cara, quando Deus falou comigo em cima do altar daquele dia, eu fiquei 1 ano sem subir no altar. 1 ano? 1 ano. Eu fiquei 1 ano, não foi? Eu fiquei 1 ano sem subir no altar. Não foi o homem que me tirou, foi o próprio Deus. Não foi mão de homem que me tirou. Foi. Porque tem muita gente hoje indo para a igreja olhando para o homem. Sim. Tem muita gente hoje indo para a igreja, e são todas as igrejas, eu não vou dar nome, são todas, olhando para o homem. O homem te decepciona. Sim. Mas Deus não te decepciona. Deus não falha. A gente já se decepcionou com o homem, sabe? Mas se a gente não tiver o evangelho de Jesus Cristo dentro de nós e perdoar, que servo de Deus que a gente é. Não adianta eu julgar o homem, o pastor, porque ele é falho também, sim, como qualquer um outro. Só que quando esse homem de Deus ele reconhece a falha, ele reconhece o erro e ele volta atrás fazendo a coisa certa, tem que dar oportunidade, sim. Verdade. Tem que ser dada a oportunidade, por que não? Sim. Então, igual esses tempos para trás falaram, você é isso, você é aquilo, você não sei o quê, porque por um tempo, por 5 meses, eu saí debaixo da liderança do pastor Daniel e eu fui para outra igreja, né? E aí eu fui criticado porque eu estou de volta aí, vai fazer mais ou menos aí na casa aí, chegar num mês que eu estou de volta com ele. E eu fui criticado porque eu voltei com ele, porque você é isso, você é aquilo. Que cristão que eu sou, aonde que isso aqui estaria dentro de mim se eu não dar uma oportunidade? Você entendeu? Porque eu também erro. Quem não erra, Jesus falou, quem não erra, atire a primeira pedra. Todo mundo jogou a pedra no chão ali, porque todo mundo tinha pecado. Então, sabe? Falei agora há pouco, puxa saco, eu não tô nem aí porque pensam, porque vão falar. Você sabe por que eu voltei? Depois eu volto um pouquinho do meu filho, dos filhos aqui. Porque, pastor, Deus ele odeia o ingrato. Deus ele odeia. Se tem uma coisa que Deus odeia, é a ingratidão. Ingratidão. O senhor também, por um tempo, por 1 ou 2 anos, o senhor saiu. Onde o senhor está hoje? Então, mas o senhor lembra? O senhor lembra nos seus momentos difíceis quem teve do seu lado? Sim. Outra coisa que o senhor falou do deserto, é no deserto que a gente vê quem são os verdadeiros amigos. Que geralmente no deserto, a hora que está tudo bem, os amigos estão. Na hora que chega o deserto para nós, as pessoas saem. Quando você está com dinheiro, você está na abundância, todo mundo é seu amigo. Vamos no churrasquinho, vamos fazer isso. Quando você está no deserto, sem dinheiro, na vida no fundo do poço, são poucos que te estendem a mão para te ajudar. Quando eu tinha a casa de assados lá que eu assava, sabe como? O senhor lembra? O senhor lembra disso? Como eu comecei minha casa de assados? Eu não tinha R$1 no bolso para comprar o frango, passar no domingo. Pastor Anderson está me assistindo, pegou o cartão de crédito dele. E estava eu, o senhor e o pastor Anderson dentro do roldão. Do roldão? Lembra? Lembro. Ele falou assim para mim, tem tanto aqui. Eu falei, aí eu fui lá, deu para comprar 16 frangos. 16 frangos. Fui lá, ele passou. Ei, pastor Anderson, tem história também. Ixi, mais um que tem história com a gente aqui. Passamos o cartão de crédito lá, comprei 16 frangos. Eu estava no deserto lascado no fundo do poço, cara. Comecei meu negócio de assados. O pastor Anderson passou lá, comprei 16 frangos e comecei. Vendi aqueles 16 frangos, paguei ele com lucro, fui lá, comprei mais frango. Do frango já sei costela, cupim, já aumentou o negócio, né? E aí começou, graças a Deus, a melhorar as coisas. E aí... E era um franguinho bom, hein? Nossa! Foi a pizza, depois o frango. A pizza era boa também, hein? Era, né? Pizza era boa e também. Aí, cara, então assim... então, por que eu estou falando isso? É fácil você estar na abundância, com o dinheiro bem. Vai vir muitas pessoas querer ser seu amigo. No deserto, meu amigo, só os verdadeiros. Só os verdadeiros. E quando eu passei isso, compartilhei muito com o senhor isso, gente, amizade há anos, compartilhei com o pastor Anderson, e muito mais além que o pastor Daniel. Quem sabia das minhas dores, nem tanto, igual eu falei, tenho um carinho enorme, um amor grande, enorme pelo meu pai de sangue, sabe? Mas você tinha tipo um bloqueio de falar tudo para ele, aonde eu vinha, e quem supria isso era o pastor, né? Que me aconselhava. Pelo jeito do ensinamento que seu pai teve no passado. Então ele cresceu assim, sendo mais... Então quem me estendeu a mão
nessa época, espiritualmente, não deixando eu cair, porque se me largasse, eu ia afundar no mundão, ia largar tudo, foi o pastor Daniel. Não estou aqui para engrandecer o nome dele, para puxar saco, não é isso. Isso é reconhecimento, né? Porque eu falo assim, quem faz o milagre é Deus? Sim. Não é o homem, é Deus. Mas Deus, ele abriu o Mar Vermelho através de uma ordem que ele deu para Moisés, né? Deus, ele fez a água ficar doce através de uma ordem que ele deu para Moisés. Então, muitos milagres acontecem na igreja, nas igrejas hoje. Deus, através de uma ordem que ele dá para o pastor lançar a palavra. Sim. E o pastor foi para Israel em 2020, 2021, se não me engano, 2019. E lá no Muro das Lamentações, lá ele fez um vídeo, ele mandou no meu particular, falou assim, ó, Deus manda te dizer que você vai ser pai de filhos. Ele não falou filho, ele falou filhos, né? Só que isso aí passou 2 anos, não foi naquele ano que eu fui pai, não foi no próximo ano, passou 2 anos, mas ele falou filhos, né? E aí naquela semana, voltando, fui no monte, o bispo profetizou, minha esposa começou a ter uns enjoo, vontade. Na outra segunda-feira, cara, ela falou, vamos na casa do Anderson, do pastor Anderson, né, tal, vamos lá comer uma pizza. Eu falei, vamos, né, normal, né, tal. Aí chegamos lá na casa do pastor Anderson, lá, tal, entrei no apartamento dele, aquela carinha dele, da esposa, a filha, a Rebequinha, tal. Eu olhei, tinha um celular, cara, no painel da TV dele. O celular virado com a parte da câmera pro sofá, bem onde eu sentei. Eu olhei assim, eu já achei estranho, né? Uhum. Normalmente você deixa o celular ali. Tal. Qualquer lugar, né? Descosta, tá? Ei, pastor Anderson. Aí ele chegou lá, conversando um pouco, ele, meu amigo, você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você, né? Tal. Então, tenho um carinho muito grande por você, sua família. Então, te chamei aqui hoje para te dar um presente. É mesmo, ô louco, né? Trouxe uma caixinha, cara, assim, ó. Aí eu levantei, ele me dei um abraço, agradeci. A hora que eu abri a caixinha, tinha um sapatinho lá dentro, de bebê, uma camisetinha e um teste de gravidez positivo. Então, segunda, Deus falou no monte, no meu ouvido, eu vou te dar um filho e vai ser homem. Aí, na terça, o bispo, ó, tá vindo vida aí. Passou uma semana, minha esposa grávida já estava no ventre dela, meu querido. Antes de tudo isso, o pastor Daniel tinha profetizado para você. O pastor Daniel tinha profetizado lá em Israel. Contar, né? Isso, mas eu vou chegar nessa parte ainda dele. Ele falou filhos. E aí, beleza. Minha mulher grávida já de 2 meses. 2 meses? De 2 meses, já indo pro 2º mês, né? Beleza. E todo mundo, é mulher, vai ser mulher. Eu falei, não é, Deus falou que vai ser, que é homem. Não é mulher, é homem. A mulher é homem. E alguns chegam em mim e falaram assim, cessou, hein? É só isso aí, acabou. E acabou. É só isso aí, Deus te deu para cumprir a promessa. Então, pastor, depois dos problemas que tivemos aí, um monte de coisa, internet, Sim. conseguimos voltar. Mas glória a Deus. Glória a Deus, né? De onde o senhor parou? Paramos na parte do 2º filho, né? 2º filho. Aí eu lembro até hoje, era o aniversário do pastor Daniel e eu peguei a caixinha, eu falei, ó, um presente pro senhor, ele falou, pegadinha, né? Aí eu, não, aí ele abriu, a hora que ele olhou, ele assustou. Ele, nossa, arrepiou aqui, porque ele falou, né, lá na profecia, lá quando ele estava em Israel, pai de filhos, né? Sim. E eu achei que eu ia ter só o Isaac mesmo. E Deus me presenteou, né, com dois lindos filhos, glória a Deus. Aí, o mais interessante, o mesmo médico que me diagnosticou estéril, eu voltei nele e ele falou, rapaz, voltei 2 anos depois, ele voltou. Eu falei para ele assim, doutor, quero fazer a vasectomia. Aí ele, conseguiu, mas conseguiu ter filho já? Eu falei, consegui. Graças a Deus, consegui. Então, o mesmo médico que falou que você era estéril. Aí você teve um, isso. Aí teve o Benício. Isso. Aí você voltou nele para fazer vasectomia. Vasectomia. Qual foi a cara, a expressão do rosto dele? Cara, ele falou assim,
você fez inseminação? Ele achou que eu tinha pagado fertilização, né? Fui em clínicas, era 30 mil reais para fazer. A fertilização. E não era 100% garantido, 30 mil reais, e se der errado, mais 30. Só que aí, um dia eu falei assim para a Camila, eu era contra a adoção, adotar, né? Eu falei, Camila, é o seguinte, se não der para a gente ter filho normal do nosso sangue, a gente adota. A gente molda a criança, por mais que não é de sangue, a gente molda com o nosso caráter, com o caráter de Deus, ensina, né? A gente adota. Cara, quando eu coloquei isso no coração, que acho que era um preconceito meu, alguma coisa, e mudei meu jeito, falando mais com Deus, pedindo perdão, a oração de Adão que eu falei, pum, aconteceu. Aí beleza, eu tinha esquecido de contar essa parte. Chegando no médico lá, eu falei, não, doutor, fiz inseminação, fertilização, nada, foi um milagre. Aí ele, como assim? Cara, eu fiquei uns 40 minutos na sala dele. Eu falei, não fiz o tratamento, eu tomei os remedinhos, as vitaminas, nem foi remédio, vitaminas, o senhor falou, mas olha quantos anos eu não venho aqui no senhor. Fiquei 7 anos aí, falei, foi a fé mesmo, foi a fé, foi Deus. Falei, doutor, o meu caso é milagre. Ele, cara, a fé é sobrenatural, né? Ele falou pra mim. Ele falou, o médico, a fé é sobrenatural, né? Mas que bom que você conseguiu. Né? E perguntando como que foi o processo e tal, ficou bem curioso no meu caso, né? E aí, cara, o mesmo médico que me diagnosticou estéril foi o que me operou, foi o que fez a vasectomia em mim, né? E aí, pastor, por que isso? Né? Na palavra ensina, não é difícil. Hoje você compra um eletrodoméstico, tem um manual ali, né? Tem um manual de como manusear, de como limpar. O manual do ser humano é isso aqui, ó. É a Bíblia, né? Aí está lá em Romanos capítulo 4, o versículo 16 fala assim, ó, portanto, é pela fé, olha lá, pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda posteridade, ou seja, posterior, ou seja, a promessa que foi feita na minha vida, na tua vida, se a gente continuar nos caminhos do Senhor, honrando, servindo o Senhor, os nossos filhos, posterior, fala, né? As nossas gerações vão levar, vão carregar também, né? Não somente a que é da lei, mas também a que é a da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, versículo 17. Perante aquele no qual creu. Olha lá, creu. Então é isso. É o crer. Quando o pastor lá em Israel, ele lançou a palavra, quando Deus no monte falou no meu ouvido, cara, eu estava sendo testado ali. Se eu não tivesse crido nessa palavra, do que Deus falou, talvez tinha acontecido um milagre. Mas aquilo entrou tão forte dentro do meu coração, e eu fui levando. Só que é o que eu falo. É fácil você servir a Deus, dar glória a Deus, quando você está na abundância. Mas quando você está no deserto, é aí. Só que eu servia, ia na Santa Ceia, fazia aquilo, outra coisa. Sempre ali. Às vezes com peso de não querer fazer, mas por obediência, fazendo. E crendo, não, um dia eu vou ter meu filho. E vindo mais uma grávida e nada do meu. Mas igual Abraão, ele creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. É a fé, cara. Cara, a fé é algo do sobrenatural. Verdade. Não existe nada impossível para aquele que tem fé. Não existe. Só se Deus quiser mesmo, cara, que tipo, não, você vai ter que passar por isso. Não tem jeito. Sabe, igual, mas o fulano lá da minha família estava doente e morreu, eu tive fé para curar. A gente não sabe os propósitos de Deus, né? Eu queria que a minha mãe também fosse viva até hoje para estar assistindo esse podcast, né? Mas, cara, eu vou argumentar os planos, os propósitos de Deus. Fui no monte, orei pela minha mãe na Santa Casa, foi pastor lá orar pela minha mãe. Não deu, cara, sabe? Toda perca tem um ganho. Toda perca tem um ganho.
Eu não estou dizendo aqui que eu fiquei feliz com a perda da minha mãe. Eu sinto falta dela até hoje. Mas foi depois que eu perdi minha mãe, foi que eu firmei na igreja. Foi depois que eu perdi minha mãe que teve o ganho da minha alma para Jesus, que eu me batizei. Então toda perda tem um ganho. Então não adianta a pessoa ela perder algo, ela está passando, você que está nos assistindo, passar por uma situação adversa e culpar a Deus. Não, são processos. E se você tiver que passar pelo processo, você vai passar, porque Deus já designou aquele caminho lá. E se você passar na presença de Deus, é melhor ainda, porque no final vem o banquete, no final vem a promessa, vem a terra onde mana leite e mel. Foi o que aconteceu com os que permaneceram. Moisés, depois Josué, chegou na terra prometida, passou por tudo que passou, mas alcançou a promessa. Passei por tudo que eu passei, alcancei a promessa e quero alcançar mais ainda. E fala no versículo 18, o qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, até está grifado aqui, enfraquecer. É fácil eu falar, eu tenho 20 anos, 30 anos de igreja, mas está fraco na fé. Tudo que o pastor prega no altar, tudo que Deus fala através do homem de Deus, a pessoa é fraca para acreditar, para crer. Então, tipo, eu não posso questionar porque a tua vida está indo bem e a minha está indo um exemplo de mal a pior, mas eu não posso comparar a tua fé com a minha. Talvez você está num nível de fé maior que a minha, um nível de crer maior que o meu, você entendeu? Então a gente tem que parar de dentro da igreja comparar a vida de um com o outro. Cuida da tua vida com Deus, cuida da tua fidelidade com Deus. Fidelidade, quando eu digo, é o teu dia a dia. Tua fidelidade não dentro da igreja, nossa, dentro da igreja todo mundo tem cara de crente. Mas é lá dentro daquele local onde você está ali, que ninguém que está ali te conhece, é dentro da tua casa, é no secreto, é você sozinho com os teus pensamentos. É aí que você vai mostrar, meu amigo, se você está forte ou está fraco. Abraão, ele não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo que já era amortecido. Tem gente que fala, né, para mim já deu. Eu falo até para o meu pai, né? Meu pai, eu já estou velho, que eu tinha que viver, eu vivi. Foi claro, pai, está com 62 anos. Tem jeito ainda. Sueli está me assistindo, a mulher dele lá. Né? Deus abençoe a família aí que está assistindo. Tem jeito, basta crer, cara. Abraão tinha a idade de 99 anos quando ele foi pai, né? Quando ele foi pai, então está aqui, ó. Ele não enfraqueceu na fé. E nem atentou para o seu próprio corpo, que já era amortecido, pois era já de quase 100 anos. Nem tampouco para amortecer. Ao pastor Anderson aí, quase 40, acho, quase 40, já veio gêmeos. Oh, o menino é bom, hein? Pois era já de quase 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não duvidou, pastor, diz a palavra aqui, ó. Não duvidou. Ele não duvidou no versículo. Creu. Desde quando recebeu a promessa que seria pai, ele creu. Ele creu, cara. Cara, eu cheguei ao ponto, uma época da minha vida, de desanimar. De cair, de querer chutar o balde mesmo. Não é que estou falando de sair da igreja, de ir para outra. É de largar tudo, de abandonar. Porque chega um momento, um pergunta, e o filho? E aí, quando vai ter filho? E cada vez que acontecia isso era uma pontada dentro de mim, sabe? Porque o negócio era comigo, o tratamento era comigo, né? Só que a minha esposa, por ser uma carne só, passava comigo isso. A gente chegava a brigar às vezes por causa disso. Você não vai me dar um filho, sei que tem, e ali às vezes numa briga sai palavras que não são agradáveis, mas a gente superou, né? Glória a Deus, hoje meu casamento é uma bênção, eu amo minha esposa, né, que está me assistindo aí agora. A gente superou todas as crises do nosso casamento e hoje, glória a Deus, a gente vive uma fase boa na presença do Senhor. E tudo isso eu glorifico o nome do Senhor, de Deus, né? É o que eu volto a falar. Olhe para Deus. O homem vai te decepcionar. Olhe para Deus. Você está dentro da igreja olhando, porque ele prega bem, olha para Deus, para você lá na frente não se decepcionar, né? E parar de julgar, pastor. Não dá. O que eu estou falando aqui para o senhor é coisa que eu fiz. Talvez a pessoa está olhando lá, quem é ele? Eu fiz isso. Parar de julgar. A gente
Quando o senhor sabe, eu até comentei com o senhor esse tempo atrás, quando a gente tem filho, a mente da gente muda. Muda. E a idade também, né? A gente Tá deixa de ser... amadurecendo. Então, tipo, eu julguei muito também. Eu falei muito também. Eu falei muito mal também. Eu apontei muito também. Mas e quantos não estão me apontando ou não me apontaram também? Então, tipo, enquanto eu estou te apontando, tem um monte me apontando também. Então a gente tem que, hoje é o amor, cara, nos tempos que a gente está vivendo, né? Nos tempos que a gente estamos vivendo, a gente tem que amar o próximo, né? Os 10 mandamentos se resumem em um só: amar o teu próximo como a ti mesmo, não é? Amar o teu irmão, isso é fácil? Não é? Não é? Mas sabe, ver igreja, a igreja do fulano saiu, está saindo, não fazer fosquinha, não fazer pegar fogo para arrancar mais gente, porque talvez aquela pessoa que saiu, ela vai para outra igreja, mas Sim. tem muitos, não são um, dois, tem muitos que eu conheço que saiu, que estão no mundo, está desviado. Talvez foi por uma palavra que eu falei, por uma palavra que talvez você falou, que outro falou, isso eu estou falando no passado. Então você viu uma pessoa fraca, levanta ela, como já me levantaram, te levantaram, mas porque é gostoso você falar mal. A carne gosta de inflamar, de jogar gasolina, mas Deus não está no meio desse negócio. Por isso que o Tiago fala da língua, né? Arranca fora, É um tão pequenininho, um órgão tão pequenininho, mas que destrói muito. Destrói, cara, destrói. E aí, fala aqui que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça, ou seja, eu estou certo, a minha fé não vai ser abalada, foi imputado por justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Eu estou vendo aqui, Deus foi incredulado, mas foi fortificado para a glória de Deus. Não era essa parte, era outro livro que eu estava lembrando de uma parte aqui, que tem pessoas que dão glória a Deus. Eu até comentei com o senhor aqui no começo, tem pessoas que dão glória a Deus por aquilo que a gente faz na vida delas. Sim. Por exemplo, o irmão ali está passando uma necessidade de alimento, o senhor chega eu e o senhor lá, e dá uma baita cesta básica para ele. Ele vai falar, glória a Deus, o nome do Senhor foi glorificado por causa daquele gesto que eu e o Senhor fez por aquele irmão. Não que a glória é nossa, jamais. A gente fez pela condição que Deus nos deu para ajudar. Então, o nome do Senhor foi glorificado pela vida daquela pessoa que eu e o Senhor ajudou, um exemplo que eu estou dando. Como que Deus não vai nos abençoar? Como que Deus não vai prover na nossa vida? Como que Deus não vai suprir nossas necessidades se nós fizemos o nome dele ser glorificado? E é isso que está faltando nos dias de hoje. Terminando aqui, por que eu falei de Abraão? Por causa do meu filho. Ele não duvidou, ele não enfraqueceu, ele foi até o final. Foi isso que eu fiz, por isso que eu tenho minhas duas bênçãos hoje, né? Para glorificar o nome do Senhor. E essa questão de ajudar o próximo. Quando você ajuda o próximo, aquele próximo glorifica o nome do Senhor, Deus ele não vai deixar faltar na sua vida. Deus ele vai suprir a tua necessidade. É lei, né? É lei, cara. Está na palavra a gente ajudar o próximo. E não só o próximo, a igreja também, pastor. Houve-se muitos relatos e vídeos de que a igreja fulano, o pastor fulano, está rico, só pensa nisso, aquilo. Cara, tem essa, infelizmente tem, mas não são todas. Não são todas. Só para frisar aqui, a igreja, Deus, ele nos abençoa a cada dia. O nosso pão de cada dia, o nosso sustento, o nosso salário. E uma coisa, eu ouvi um pastor falando esses dias, eu não conheço, ele falando assim, o dízimo, ele repreende o devorador na tua vida. E mantém o que você tem. Ele mantém. Ou seja, o devorador não vai poder tocar naquilo que você já tem. Mas para você ter mais, para você
ver Deus te abençoando mais, entra a oferta. Oferta voluntária, que a Bíblia diz, né? Que é em 2 Crônicas, capítulo 9. 2 Coríntios 9. Coríntios 9? 2 Coríntios 9. Exatamente, Crônicas não, Coríntios. 2 Coríntios 9 fala da oferta voluntária. O dízimo, ele mantém o que você tem. A oferta, ela te dá a oportunidade de você ter aquilo que você não tem. Por quê? O dízimo é um gesto de amor a Deus. Você está demonstrando que você ama o Senhor, reconhecendo que aquilo que Ele te deu, você está ajudando com 10% na obra dele. O dízimo é um ato de reconhecimento de que Deus é o Senhor da tua vida. O que é o Senhor? O Senhor é aquele que provê. Então, quando alguém provê na tua vida, você vai honrá-lo. Isso. Vai agradá-lo. Exatamente. É assim como um pai de família. O pai de família é o provedor da sua casa. Então, o que a esposa e os filhos fazem? Honra. Então, é da mesma forma com Deus. Exatamente. Então, assim, aí vamos supor, você já fez o que é mandamento, tá aqui, né? Trazer o dízimo. Não, mandamento não, você está obedecendo. É um reconhecimento. É um reconhecimento. Você pega e oferta daquilo que ficou na tua mão, você ajuda a obra de Deus, você, sabe, mantém a obra de Deus, não tem como, cara. Não tem como Deus não te dar a colheita disso. Sim. Não tem como Deus não te dar a colheita disso, mas conforme diz a palavra aqui em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. E não com tristeza. Vou dar, né? Tem que dar? Não. Não com tristeza ou por necessidade. Não, eu vou dar, porque se eu der isso aqui, Deus vai me dar o dobro. Não por necessidade, mas porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus ama o que dá com alegria. O que não pode, pastor, é eu pegar ou seja, é o pastor colocar um medo em cima daquilo para a pessoa fazer com medo. Porque às vezes a pessoa ela vai entregar com medo aquilo ali. Porque o pastor falou, não, está falando aqui, é só um parênteses aqui, que Deus ama quem dá com alegria. Quem dá com alegria. Eu não posso entregar nada com medo. Se eu não entregar, Deus não vai fazer nada. Só não vou ser abençoado. Porque eu não estou semeando na terra, né, que é a obra dele, que é a palavra. Deus não vai matar, não vai fazer nada se eu não der. Ele não vai. Deus vai matar o desobediente, o pecador, que a Bíblia diz, né? Que o salário do pecado é a morte. Mas tem vários tipos de morte, não vamos entrar nessa parte. Mas Deus, Ele ama quem dá com alegria. Então, toda vez que a gente for fazer uma oferta, fazer algo para a obra de Deus, não fazer com o coração pesado, não fazer com tristeza, mas fazer com alegria e não pensando no retorno. Porque, meu irmão, quem cuida do pardal? Deus. Quem cuida dos pássaros agora, dessa chuva aí? Deus. Você acha que o passarinho está preocupado com o que ele vai comer amanhã? Aonde ele vai dormir? E amanhã você vê lá em casa, lá cedo, os pardalzinhos todos comendo as migalhinhas ali. É Deus. Se Deus trata de um pardal, Ele não vai tratar daqueles que sustenta, que espalha, que planta na casa dele? Vai, cara. E Deus é poderoso para tornar abundantemente em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundez em toda boa obra, conforme está escrito. Espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então é isso, pastor. É a gente fazer com amor, é a gente fazer para o próximo, como se fosse para nós mesmos. Não sou melhor que ninguém, tenho minhas falhas, tenho os meus erros, mas mudei muito isso aqui, ó. Muito isso aqui. Romanos 12, sabe? Transformai a vossa mente. Tenho que mudar muito ainda, a gente tem que mudar a cada dia. Não adianta falar, mudei. Agora, não, a gente tem que mudar todo dia, cara. Senão, se deixar, você volta tudo lá atrás de novo. Então, o que eu tenho para deixar nesse final? Resumindo tudo, sabe? Reconheça. Seja grato a pessoas que esteve com você no deserto. Seja grato também quando você estava na abundância. Seja grato se você está na abundância. Semeia na casa do Senhor com alegria, não por tristeza, não com medo, não porque o pastor lá falou que ia acontecer. Não, isso não. Com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. E Deus vai multiplicar 100 vezes mais na tua vida em todas as áreas. Mas lembrando, multiplicar primeiramente de tudo, mais e mais, é a presença de Deus. Porque com a presença de Deus na tua vida, na nossa vida, o que vai nos faltar? Vai vir os problemas? Vai vir os desertos? Vai. Mas nós vamos passar e vamos dar a volta por cima e vamos glorificar o nome do Senhor.
Pastor, foi um prazer muito grande estar aqui com o senhor, né? Espero que isso possa ter ajudado muitas pessoas, como outros que passaram por aqui. Ajudou também a gente ver a história de vida de cada pastor que passa aqui, né? E glória a Deus, que Deus te abençoe, meu amigo, né? Com esse projeto, que você vá longe aí, que Deus prospere em todas as áreas da tua vida. Amém. Obrigado pelo convite, viu? Eu que agradeço, foi uma honra e um prazer tê-lo aqui conosco, pastor, meu amigo, de tanto tempo, tantas datas. Que glória a Deus que a tua história de vida, a tua história de vitória, a história sua de vitória, seja para ajudar essas pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que venham servir a Deus de forma abençoada, de forma com o coração limpo, puro, né? Como eu sempre falo, santidade, fidelidade e coração puro, né? No temor do Senhor. Com certeza. E honrando a Deus a cada, que é a fidelidade. Honrando a Deus. E só mais só para finalizar, muitos estão me perguntando. Então acho que aqui tem muitos me assistindo e eu vou falar. Você voltou? Tá? Voltei com o pastor Daniel, estou com o pastor Daniel, com a pastora Silvinha. Estou falando isso já para quem não sabia, porque está um zoom. Voltei com o pastor Daniel e com a pastora Silvinha, sim. E estamos aí para fazer a obra. E Deus te abençoe em nome de Jesus. Tá ligado, amados? Que Deus abençoe. Chegamos ao final do nosso podcast do pastor. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal. Comente aí. E Deus honre a sua vida poderosamente. Deus abençoe. Fica na paz. E viva com o Senhor Jesus.